Mateus 6, versículo 9, estamos aprendendo a oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida, mas rica em detalhes, que eu estou trazendo cada quinta-feira um detalhe novo, um pedacinho desse texto tão lindo para nos ensinar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Então hoje nós vamos falar sobre essa parte. Nós estamos aí já há alguns cultos falando sobre a oração do Pai Nosso. E agora nós chegamos na parte que diz: porque teu é o reino. Um dos milagres que Jesus ele chegou e realizou, que não houve no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é uma coisa muito peculiar. No Antigo Testamento não se havia expulsão de demônios. Só houve expulsão de demônios com a vinda do Messias, a partir de Jesus para frente. Você vai ver que a ordenança de Deus, mediante a guerra, era que quando eles enfrentavam o exército inimigo, eles não colocavam a mão na cabeça e repreendiam o demônio. Eles não expulsavam os demônios. Quando eles estavam em guerra, o que é que eles faziam? Davi, Saul e tantos outros. Alguém sabe? O que é que eles tinham que fazer quando eles lutavam contra o exército inimigo? Matar. Por quê? Porque quem nascesse fora da aliança dos hebreus já era um povo que era possuído por demônios, que estavam embaixo de uma influência demoníaca. E como não havia a libertação como nós temos a partir de Jesus, todos aqueles outros povos, quando eles se levantavam contra o povo de Deus, a ordem era para que eles matassem. Então olha só que loucura. A partir do momento que uma pessoa era possessa de demônios ou estava fora da aliança, aqui na terra ela não tinha libertação. E isso só veio acontecer depois que Jesus veio. Aí você fala para mim: não, pastor, mas Davi tocava a harpa e o espírito de Saul saía. Vamos ler esse texto? Olha o que diz em 1 Samuel 16:14. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do... Olha que loucura. O espírito de Deus, o espírito do Senhor sai de Saul. Saul foi ungido por Deus, o espírito veio sobre ele, mas agora, depois de tanto pecar, de tanto desobedecer a Deus, o espírito de Deus sai. E agora quem se aproxima para atormentar? Um espírito mau. Por que a Bíblia fala que é da parte do Senhor? Porque, amado, no Antigo Testamento, eles não tinham ainda uma noção certa sobre libertação. Todos os espíritos veio de Deus. Então para eles o espírito que atormentava era um espírito enviado por Deus, mas na verdade não era. Vamos continuar lendo, versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba fazer o quê? O homem precisa saber o quê? Tocar harpa. Guarda essa informação. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, quem tocava? Está escrito aí, 23? Davi fazia o quê? Isso. E tocava com a sua. Então Saul sentia o quê? E se achava melhor. E o espírito mau fazia o quê? Se retirava. Só que isso não era permanente. Quando não tinha louvor, quando não tinha adoração, o espírito voltava. Então não se expulsava o demônio, ele apenas se afastava
através do louvor, da adoração, da música que Davi tocava. Por quê? Porque o louvor atrai a presença de Deus. E quando Davi adorava, Davi tocava, a presença de Deus vinha. E quando a presença de Deus chegava, o espírito mal fazia o quê? Se afastava. Aqui me faz pensar um pouco. Aqui nós vemos que o espírito mal tinha o poder, se afastava, e também a presença de Deus chegava. Quando Davi fazia o quê? Tocava harpa. Só que como nós lemos nos versículos anteriores, não era só pegar a harpa e fazer assim, ó. A Bíblia fala que quem estava tocando a harpa precisava fazer o quê? Saber tocar. Então, quando se tem um músico que maneja bem o seu instrumento, ele tem poder de manipular espíritos. Não é só tocar, precisa saber tocar o tom certo, a música certa, do jeito certo, para que manipule o mundo espiritual. Agora, se um instrumento pode atrair o Espírito de Deus e afastar o espírito das trevas, você entende que com o mesmo instrumento, tem gente que já pegou isso, você entende que com o mesmo instrumento pode-se atrair um espírito das trevas e afastar o Espírito de Deus? Só que não é qualquer instrumento feito de qualquer jeito. Nós vimos que quem maneja o instrumento precisa saber. Agora olha para as bandas do mundo. Eles sabem tocar? Eles sabem tirar arranjos e acordes dos instrumentos? Só que eles estão debaixo de um senhorio de Deus? Não. Então eles têm a técnica certa para manipular o mundo espiritual. Só que não é um mundo espiritual da parte de Deus. Faz sentido isso? Ai, pastor, mas eu gosto de ouvir aquela música porque o cara toca bem. É necessário tocar bem para invocar espíritos. Então, olha que sério que é isso. Então, manipular bem um instrumento faz com que você tenha acesso e manipulação ao mundo espiritual. Quem veio de outras religiões onde se fazem invocações é feito com rimas, com cânticos, com músicas, com instrumentos, com percussões. E tudo isso é necessário saber. Então é muito sério isso. Mas esse não é o X da questão hoje. A questão é que não se expulsava demônio no Velho Testamento. Só começaram a expulsar depois que Jesus chega. E eu quero ler sobre isso hoje. Nós vamos ter o texto central em Lucas 11, a partir do verso 14. E nós vamos ler esse texto. Só que nós vamos ler bem devagarinho, prestando atenção em cada detalhe. E estava ele expulsando o quê? Um demônio. O qual era o quê? Mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo fez o quê? Falou. Você já aprendeu isso na exousia. O falar é espiritual. O falar vem do Espírito de Deus. O falar não se remete apenas à comunicação. Existem muitas outras formas de você se comunicar sem falar. Porque só o ser humano tem a capacidade de falar. Porque só o ser humano carrega o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus dá condições de falarmos tantas palavras. Porque falar não é usado apenas para comunicação. A fala foi usada inicialmente por Deus em Gênesis para fazer o quê? Criar. E amado, isso aqui é interessante. Porque existe algumas teologias que se dizem conservadoras que não aceitam o que nós ministramos. Que o que nós falamos tem poder. Então toma cuidado com isso. Porque existem falsas doutrinas que ensinam que não, nosso falar não tem poder. A única coisa que tem poder é Deus. Mas você já aprendeu. Deus deu autoridade para o homem. E agora o nosso falar tem poder. Tanto que a Bíblia diz que o nosso falar tem poder para dar vida e morte. Nós vivemos debaixo daquilo que nós falamos. O profeta de Deus, ele é um homem que manifesta a vontade de Deus através da sua boca. Não há nada
que o Senhor ele não faça sem antes falar para os seus servos, os profetas. Por que Deus tem que falar para um profeta? O profeta faz o quê? Profetiza. Então quando o profeta abre a boca e profetiza, ele está dando agora o espaço que Deus precisa para manifestar o seu poder. Deus pode fazer tudo? Pode. Só que ele deu autoridade aqui na terra para o homem. Então, mediante o que nós falamos, Deus faz. Por isso que é tão importante nós orarmos. Estamos aprendendo sobre a oração do Pai Nosso. Agora, a Bíblia diz que antes de nós falarmos, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Mas por que temos que falar? Para que nós habilitemos o céu a se manifestar na terra. Por isso que é tão importante a oração. E agora estamos falando sobre o reino. Vamos lá. E quando expulsou o demônio, que o demônio era mudo, a pessoa começou a falar. E maravilhou-se a multidão. Olha só, por que a multidão se maravilhou? Porque não havia expulsão de demônio. Então quando Jesus expulsou um demônio, todo mundo ficou, meu Deus, uau. Você vai ver aquele texto que quando Jesus vai expulsar o demônio daquele moço em Gadara, Jesus pergunta, qual é o seu nome? E o que aquele demônio responde? Legião, porque somos muitos. E você não entende, talvez, a profundidade disso. Os judeus acreditavam que para expulsar um demônio precisa saber o nome dele. Agora, o demônio falou o nome para Jesus? Não, ele só falou que tinha muitos. E aí Jesus faz o quê? Com apenas um comando, manda que toda aquela legião saia. Jesus citou o nome de demônio? Sim ou não? Jesus usou o estudo de demonologia para expulsar demônio? Porque o importante não é o nome do demônio. O importante é o nome de Jesus. Então isso mostra que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. E aí as pessoas se maravilharam. Olha o próximo versículo, 15. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por... Está na tela, como chama? Beelzebu, que traduzindo significa príncipe dos demônios. Tá, vamos entender um pouquinho sobre essa figura. Beelzebu era conhecido como um dos demônios maiorais. Se for traduzir ao pé da letra, né, a Bíblia traduziu como o príncipe dos demônios, mas se você for traduzir para o original antigo, era o Senhor dos tronos, porque ele reinava sobre os outros demônios. Só que aí, os judeus, para zombar dessa crendice, da idolatria, do paganismo, trocou o nome dele, deu um apelido. E você já deve ter ouvido isso. Beelzebu também é conhecido como Senhor das Moscas, porque foi uma maneira dos judeus dizerem que ele não é senhor de trono nenhum. O máximo que ele pode reinar é sobre as moscas. Então quando você ouve Beelzebu, alguns traduzindo sobre Senhor das Moscas, é porque era uma forma dos judeus fazerem chacota daquele poder e daquele senhorio daquele demônio. Mas o nome traduzido ao pé da letra é Senhor dos Tronos. Só que nada é em vão, nada é à toa. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de fazer paralelo entre demônios e moscas. Porque a Bíblia tem um texto que fala assim, olha, Eclesiastes 10, versículo 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar unguento do perfumador. Unguento era a mistura que o perfumista fazia o seu perfume. Então está dizendo que se um homem estivesse fazendo, o perfumista fazendo o seu perfume, apenas uma mosca morta que caía ali inutiliza aquilo, tá? Se você continuar lendo o texto, diz, assim é o formoso em sabedoria e em honra, um pouco de estultícia. Não é astuto, não é astuto, é estúdio. O que isso significa? Que um homem que é sábio, um homem que é honroso, se ele fizer uma tolice pequena que seja, destruiu tudo aquilo que ele é. E aqui compara o perfume com o perfumista. Amado, agora sabendo que Beelzebu era conhecido como o Senhor das Moscas, aqui está falando que se um demônio, ele entra no meio de uma unção, ele pode atrapalhar aquela unção.
porque o perfume fala do bom perfume de Cristo. Olha o que diz em Cantares 1, versículo 3, falando sobre perfume. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Isso aqui é a esposa apaixonada falando para o seu marido. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Esse texto é muito profundo, mas eu vou tentar resumir bem rapidinho. Aqui, a mulher apaixonada por Salomão, a sulamita, está declarando seu amor e fala que ele tem um cheiro, um perfume maravilhoso. E amado, preste atenção. Você sabe que a representação de marido e mulher é Cristo e a igreja. Cantares está falando do relacionamento da igreja com o relacionamento de Jesus. Agora imagina a igreja declarando isso. A presença de Jesus, o Espírito de Jesus tem um bom perfume, sim ou não? Tem um bom cheiro, sim ou não? E olha só que lindo que diz: como um unguento derramado é o teu, como um perfume que exala, perfumado, cheiroso, é o seu nome. O nome de quem? De Jesus. E o nome de Jesus é usado para quê? Expulsar demônios. No texto anterior, nós vimos que uma mosca pode contaminar um perfume todo. E às vezes você não entende isso, mas se cai uma mosca no seu prato de sopa, o que você faz? Joga fora. Então aqui está dizendo isso. Então está dizendo que quando se tem contaminação demoníaca, se perde tudo. Por isso que a Bíblia nos fala para sermos santos, sermos puros, sermos separados. Porque não adianta você ser um homem, uma mulher de Deus, mas ainda tem um dedinho do diabo manifestando na sua vida, agindo na sua vida, manipulando a sua vida. Então é necessário que nós sejamos puros, limpos e exalemos o bom perfume de Cristo. E é engraçado que o perfume é o cheiro maravilhoso do nome dele, o nome de Jesus. E o nome de Jesus é usado para expulsar demônios. Só que nós vimos que se tiver um demônio no meio desse perfume, estraga tudo. Então, o que nós temos que fazer? Usar esse bom perfume, o nome dele, para afugentar os demônios. Não deixar que eles permaneçam na nossa vida. Amado, se uma mosca cai no perfume, fala que estraga o perfume todo. Agora, se você pegar perfume e jogar na mosca, acontece o quê? Ela vai continuar uma mosca, só que uma mosca morta. O perfume de Cristo tem poder de afugentar os demônios. Porque demônios são espíritos imundos. Eles gostam de sujeira, eles gostam de podridão, eles gostam de mau cheiro. Então quando você enche a casa do bom perfume de Cristo, os demônios precisam sair. Oração, súplica, louvor, adoração. Apocalipse fala que isso sobe diante de Deus como? Cheiro suave. Você entende por que a música afastava o demônio de Saul? Faz sentido isso agora? Porque o cheiro que exala a sua casa, porque louvor e adoração, Deus não ouve com seus ouvidos, Ele cheira com suas narinas. Então o cheiro que está exalando, ou vai atrair a presença de Deus, ou vai atrair as moscas. Beelzebu, o senhor das moscas. Forte isso, né? Lucas 11, versículo 16. Vamos continuar lendo. Falaram que Jesus expulsava o demônio por Beelzebu. Olha só. E outros tentaram-lhe, pediam-lhe um sinal do céu. Então as pessoas viam Jesus expulsando os demônios e começaram: isso aí é demônio. Não, isso aí é o diabo que está usando ele. Aí outros que estavam em cima do muro, porque tinham aqueles que acreditavam. Por exemplo, o homem que teve o demônio expulso dele, ele acreditou em Jesus, sim ou não? Sim. Os amigos que conheciam ele, acreditou em Jesus? Sim. A família daquele homem acreditou em Jesus? Sim. Agora os religiosos e os fariseus falaram: isso é demônio. Só que aí ficou um grupo em cima do muro, que nem acreditava e nem desacreditava.
E quando se precisa comprovar uma conta, você lembra que a gente fazia a prova dos 9? Nem lembra disso, né? Tá, mas fazia a prova dos 9. Aqueles homens agora pediram para Jesus outro sinal. Não, eu não sei se é demônio ou não. Jesus, faz mais alguma coisa aí para a gente ver se é ou não é. Isso fala de homens e mulheres que estão na igreja, estão na pregação, estão no culto, estão vendo as pessoas serem curadas, mas eles não estão na internet como haters falando, não pode curar os enfermos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, falso profeta. Não, são as pessoas agora que ficam no meio termo. Será que é Deus? Será que é cura? Será que o pastor não deu 50 para a pessoa falar que está sendo curada? E aí começa, vamos pedir mais uma prova, vamos ver se o outro é curado agora, vamos ver se outra coisa acontece. Aí olha só o que Jesus responde no mesmo texto, só que em Mateus 12, versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um. Por que adúltera? Porque aquela geração adulterou a fé, teve misturas, não acreditou fielmente no que Jesus estava dizendo, ficou ouvindo muita conversinha, ficou lendo muito post, ficou recebendo pessoas na sua casa que falam mal de igreja, mal de crente, mal de pastor. Então agora se levantou uma geração que é adúltera, que é má. E olha o que Jesus fala: adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta. Profeta o quê? Tá, o que aconteceu com Jonas? Se você não respondeu, eu vou chamar as crianças. Tá, vamos continuar lendo. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Uau. O que Jesus estava dizendo? Não vou te dar sinal, não vou te mostrar nada, eu não preciso fazer nada disso. O maior sinal que vocês têm é o mesmo de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Ele ficou 3 dias e 3 noites morto dentro de um peixe. E isso era a representação do quê? Jesus Cristo, que ficou 3 dias na terra, sepultado, morto, mas no 3º dia ele ressuscitou. Se a ressurreição de Cristo não é suficiente para você, nada mais você acredita. Se você não consegue aceitar que Jesus morreu e ressuscitou, nada mais vai poder mexer com você. Porque nós temos provas históricas, nós temos estudos, nós temos comprovações, e além de tudo, nós temos a Bíblia e o Espírito Santo que testificam o nosso coração. Se isso não for o suficiente para você, nada mais é. Então, ou você acredita, ou você duvida. Pastor, mas é irreal, é ilógico, é surreal uma coisa dessa acontecer. Amado, tem lógica. Um homem com mais de 1 milhão de pessoas atrás dele, fugindo de Faraó, chega na frente do Mar Vermelho com um pedaço de pau, bate na água. Tem lógica isso? À noite, os inimigos poderiam fugir, e Deus estava dando a vantagem da guerra para Josué. E se anoitecesse, Josué iria perder aquela guerra. Sabe o que Josué faz? Levanta a mão e fala: sol, para. Lua, segura as pontas. E amado, o sol parou. Tenta falar isso para um físico, tenta falar isso para um cientista, tenta falar isso para o Sacani. Eu não sei se conheceu. O que ele vai falar? É impossível. Não tem como, o planeta explode se parar.
E aí você fala assim: poxa, eu vou acreditar no Sacani porque ele é um estudioso. Eu prefiro acreditar na Bíblia e saber que Deus não apenas parou o sol e a lua, Deus parou o universo inteiro para que a terra não explodisse. É isso que é fé. É você acreditar no sobrenatural, naquilo que Deus pode fazer. Então a expulsão de demônios é isso. As pessoas duvidavam, mas Jesus falou: eu não vou dar sinal nenhum. Ou vocês acreditam ou vocês não acreditam. Porque não é a sua mãe que está doente, não é o seu filho que precisa de cura, porque senão você estaria aos pés de Jesus pedindo. Agora não tem como nós vermos a cura, a libertação de alguém e nós duvidarmos, porque a fé daquela pessoa fez com que ela alcançasse aquilo. Vamos voltar para Lucas 11:17 agora. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino. Estamos falando sobre reino. Lembra a oração do Pai Nosso? Pois teu é o reino. Então estamos falando sobre reino. Dividido contra si mesmo, será assolado ou destruído. Em uma casa dividida contra a própria casa, acontece o quê? Cairá. Por que Jesus disse isso? Porque eles falavam que Jesus usava o demônio para expulsar o demônio. Agora, olha só que loucura. Jesus está dizendo que não tem como usar um demônio para expulsar outro demônio, porque o demônio não está um contra o outro. E ele explica que toda casa dividida não subsiste. Todo lugar que é dividido, que é repartido, que tem divisão, não pode permanecer firme. E amado, isso aqui é uma lição para nós. Se os demônios trabalham junto, por que a gente está separado? Se os demônios estão se organizando para agir contra a igreja, por que a igreja está se dividindo? Porque as pessoas não se realmente agregam, fazem parte da igreja. É por isso que nós vemos tantas pessoas que ainda sofrem na mão do diabo. Porque enquanto o diabo se une para atacar a igreja, os crentes dentro da igreja estão se dividindo, estão se separando. Eu vou ficar na minha casa. Hoje eu não vou. Vai estar virada de ano, mas eu não quero. Eu quero ficar junto aqui com a minha família. Entende uma coisa? O império das trevas está se unindo. Eles estão juntos. E olha só o que Jesus, ele preparou para a sua igreja. 1 Coríntios 12:12 diz assim: porque assim, como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Qual que é a única forma de estarmos em Cristo? Sendo um corpo de Cristo, sendo parte do corpo de Cristo. Não tem como nós vivermos sozinhos, isolados, desgarrados. E, por favor, abre seu coração para isso. Não é só vir na igreja, é você estar conectado com a igreja, é você fazer parte do que a igreja está fazendo. Essa aqui não é a igreja que você frequenta, é a sua igreja, a igreja que você faz parte. Enquanto isso não for uma realidade na sua vida, você não está em Cristo. Não é só fazer uma oração e aceitar a Jesus, é você estar enxertado na videira, é você estar grudado nele, é você estar junto com outros membros. Versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um quê? Espírito. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim ou não? Porque se não foi, nós vamos te batizar. Ou se você foi batizado no nome de outro espírito. Eu fui batizado no nome do espírito das trevas. Nós precisamos consertar isso. Você precisa ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não dá para ver, mas na sua Bíblia você vai ver a palavra Espírito escrito de letra maiúscula, o Espírito de Deus. Vamos lá. Formando um corpo. Então olha só, quando você se batiza, você precisa fazer parte, forma um corpo. Olha lá, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito.
Então não adianta você falar assim: Senhor, me enche, me enche, me enche, derrama o seu Espírito. Não se embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Somos lavados, limpos pelo Espírito. Derrama o seu Espírito, quero beber do seu Espírito, quero beber de suas águas. Não adianta você fazer isso e ficar na sua casa. Não adianta você fazer isso e não ter comunhão com seus irmãos. Porque, amado, a unção vem na comunhão. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente houve um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito. É assim. 2 Crônicas 5, você vai ver a inauguração do templo. Nós fizemos um estudo completo sobre isso. E todos estavam unanimemente cantando, tocando, adorando a Deus, dizendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a casa se encheu de fumaça. E os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. É isso, amado. Quando temos comunhão, a unção vem. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, unção, e o meu cálice transborda. Se você senta com a pessoa que você acha que é seu inimigo, tem unção sobre a sua cabeça. Se possível, ter paz com todos. Tem pessoas que não vão querer ter paz com você, mas o que depender de você, você precisa ter paz. Faz uma mesa, chama a pessoa. E a Bíblia fala o que depois disso? No finalzinho do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque se você perdoa o seu irmão, você é perdoado. Então a bondade e a misericórdia te acompanham. E continuando no Salmo, ele diz assim: e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, por muitos dias, para sempre. Quer um segredo para não sair da igreja? Tenha amizade com todo mundo, comunhão com todo mundo, mesa com todo mundo. Pastor, ninguém me chama para mesa. Você tem mesa na sua casa? Chama os outros você. Resolve esse problema. Irmão, eu queria que você fosse lá na minha casa. Ai, está corrido, está difícil. Vai ter picanha. Irmão, eu queria trocar uma ideia com você. Não, está corrido. Vai ter bolo de chocolate recheado, senhor. Da Fabi. Olha a propaganda. Então, amado, é isso. Tem chaves para você não desviar da igreja. Você só desvia se você quiser, tá? Onde nós estamos? Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. João 17, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam o quê? Está na tela? Para que sejam? Você quer a glória de Deus para quê? Curar enfermos, ressuscitar mortos, batizar com o Espírito Santo, ser curado, manifestar a glória, pregar. Não, a glória de Deus dá para você ser um. Agora não adianta você querer glória e não querer ser um. Não adianta você querer sair correndo buscando unção se você não congrega, se você não tem pastor, se você não tem uma família, uma igreja. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos. De que forma? Não dá para ser perfeito. Não dá para ser perfeito porque você não quer congregar. Porque é na congregação que você é lapidado pelo Senhor. É aqui que você é lapidado. E lapidado vai te tirar lascas. Tirar lascas vai doer. Mas é aqui que você fica parecido com Jesus. Aprende a amar, aprende a perdoar, aprende a suportar. Para você chegar no domínio próprio, tem mais 8 partes antes: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão. É só depois que é o domínio próprio. Então, vamos exercitar o fruto do Espírito, vamos caminhar em comunhão, vamos poder mostrar para Deus que nós vamos sim ser um. Versículo 23. Perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Por que o mundo não conhece Jesus?
Porque a gente não se ama. Porque o mundo não ouviu falar mais de Jesus. Porque a gente está se pegando, se matando, falando mal um do outro, criticando um ao outro. Amado, quando a igreja for eu estava em reunião com o pessoal essa semana e nós lemos um comentário que teve na página da igreja quando nós estávamos fazendo a obra. Uma pessoa que não é cristã elogiou o trabalho de união e coletividade da igreja. Você fica feliz ou triste com uma notícia dessa? Você está feliz pela união dos irmãos ou por você fazer parte dessa união? Onde você estava no dia da obra? Aqui? Ótimo, então fique feliz. Ah, pastor, eu estava terminando minha série. Ah, pastor, eu estava cansado. Ah, pastor, você pode inventar a desculpa que você quiser. Mas, amado, você foi chamado para ser para carregar a carga um dos outros. Não tem amor maior do que esse, Jesus falou, de dar a vida pelos seus amigos. Essa é a maior prova de amor. Lucas 11:18 agora. Olha o que Jesus falou que um reino dividido não subsiste. Agora ele explica. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Jesus falou, se o diabo está dividido, se o diabo está brigando, o reino dele não vai prosperar. Então não adianta dizer que eu estou expulsando o demônio, pelo Beelzebu, pelo príncipe dos tronos, o senhor das moscas. Não, porque até o império das trevas é organizado. Olha o que diz em Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha onde? Miguel e os seus anjos batalhavam contra e batalhava o dragão e os seus. Até os demônios têm um general. Até os demônios têm alguém que comanda eles. Vamos continuar lendo. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 9. E foi precipitado quem? O grande dragão, a antiga serpente, chamado quê? Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eles perderam, mas eles têm um general. Mas os demônios têm um capitão, tem alguém que manda neles. Efésios 6, olha o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra quem? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é isso? Hierarquia. Os demônios têm patente. Os demônios estão organizados. Você que acha que o reino das trevas é um reino bagunçado e desorganizado. Eles trabalham embaixo de um capitão que nós vimos, Satanás, o diabo, reina, governa sobre eles, e agora eles têm patentes. Uns são principados que governam sobre países, outros são potestades que reinam em regiões usando de força, de violência, outros são príncipes que reinam de século em século, de décadas em décadas, de ano em ano, são organizados por um período de tempo. E depois disso ainda existem as hostes espirituais da maldade, os demônios que eles influenciam, que eles ordenam para que hajam. Você entende que o reino das trevas é organizado? Sim ou não? Então, quando o pastor fala assim, quinta-feira é dia de jejum, o que nós estamos fazendo? Organizando, para que nós possamos estar em batalha. Quando o pastor convoca para a oração, estamos nos organizando para a batalha. Só que uma mente endemonizada pensa o quê? Jejuar eu vou jejuar de terça. Tem que orar na hora que o pastor quer? Amado, se você tem um pastor, é um capitão, é um general de guerra, que está organizando o exército para a gente ir para a batalha. Não adianta nós queremos usar o nome de Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, mas nós não estarmos debaixo de uma ordenança, estarmos nos movendo conforme o reino de Deus se move.
Então é necessário também que haja organização, porque o reino das trevas é organizado. Lucas 11:19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos, eles, pois, serão os vossos juízes. Jesus estava dizendo isso. Eu acredito que até com uma visão profética, falando para aqueles homens o quê? Se eu estou expulsando demônios por um demônio, quando os filhos de vocês expulsam demônio, eles estão usando o nome de quem? Eles estão expulsando por quem? Questionando aqueles homens, porque aqueles homens questionaram a Jesus. Porque, amado, esses homens não gostavam, não acreditavam em Jesus, mas existiam jovens, até mesmo os próprios filhos deles, que estavam se convertendo e estavam aprendendo com Jesus como expulsar demônio. Agora, como que eles iam dizer que o filho deles estava expulsando o demônio porque seguia Jesus e Jesus expulsava o demônio pelo demônio? Não tinha lógica. E aqui nós vemos Jesus até predizendo o que ia acontecer lá na frente. Olha o que diz em Atos 19:13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes estavam invocando o nome do Senhor Jesus sobre o que tinha espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos, te expulso por Jesus, a quem Paulo prega. Olha só o caos que era isso. Eles expulsavam, havia jovens que estavam expulsando o demônio no nome de Jesus que Paulo pregava. Você entende que está muito terceirizado esse negócio? Até o diabo entender, peraí, é no nome, não é no nome de Paulo, é no nome de Jesus que Paulo prega, mas quem está expulsando não é o Paulo, não é Jesus. Até o diabo ficou endemoniado nessa hora. Que rolo que eles fizeram. Agora olha só, próximo versículo. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Você vai ver que é o mesmo povo que estava questionando Jesus, dizendo que é o demônio, que ele expulsava o demônio com o demônio. Próximo versículo. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus. Cara, você falou um nome que eu conheço. Jesus acabou com o nosso reino e nós temos que nos submeter ao nome dele. E bem sei quem é Paulo. Por quê? Porque Paulo estava em Cristo. Paulo estava a serviço do nome de Jesus. Não é só usar o nome, mas é estar no nome de Jesus. E aí olha só o que ele diz: mas vós, quem sois? Não conheço vocês, não conheço Seva, não conheço seus irmãos, eu só conheço Paulo e só conheço Jesus. Olha só o que acontece no próximo versículo. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se, tomando o governo, sendo senhor sobre eles. Olha lá, pôde mais do que eles. Lembram que eram 7 jovens, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha que loucura que é isso. Eles usaram o nome de Jesus que Paulo estava pregando, mas não foi suficiente. Não é só você usar o nome, é você estar em nome de Jesus. É você ter relacionamento com o Jesus do nome que você vai usar. Se alguém chegar aqui para você e falar assim: olha, eu sou a pastora, eu sou casada com o pastor, e agora eu vou falar, vou dar uma ordem, você vai ter que obedecer. Você obedece? Sim ou não? Mas não é a pastora Jaque que está falando isso. Você vai obedecer uma mulher que chega aqui dizendo que é minha mulher, que é pastora, e você vai obedecer ela? Não. Por quê? Você não conhece. Aquela mulher não tem relacionamento comigo. Vocês escutam a pastora porque vocês me escolheram como pastor. E consequentemente, agora vocês têm a pastora Jaque como pastora de vocês. Isso é uma bênção, é uma maravilha. Então vocês só vão escutar ela porque ela tem esse relacionamento comigo. Nós somos um casal pastoral. Você entende que os demônios agem da mesma maneira? Não adianta você não ter relacionamento com Jesus e querer expulsar demônio, dar ordem para demônio, falar para o demônio sair. O demônio falou: mas eu não te conheço.
Ah, mas eu sou assim com Jesus. É nada, estava comigo bebendo no bar. Não, mas você vai ter que sair. Não vou sair. Você me chama para te ajudar nos seus esqueminha aí? Você está entendendo? Então não é só você usar o nome de Jesus, mas é você estar no nome de Jesus. Lucas 11, versículo 20. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino pois teu é o reino. Então nós estamos declarando que o reino é dele. Então Jesus fala, olha, vocês falaram que é demônio. Tá, mas se for Deus, vocês precisam saber que é chegado o reino de Deus. E aqui ele usa uma expressão muito bonita. Ele fala o quê? Se eu expulso o demônio pelo quê? Dedo de Deus. Quando você vai fazer algo, você usa a sua mão. Quando é algo pesado, você usa a força do seu braço. Às vezes você precisa usar a força do seu corpo todo. Agora, quando você não quer fazer muito esforço, você usa só um dedinho. Me fala uma coisa. Mediante a essa expressão de Jesus, ele precisa fazer força para expulsar demônio? Deus precisa fazer força para expulsar demônio? No último culto nós vimos que a mão de Deus veio sobre o profeta e ele profetizou. A mão de Deus veio sobre Ezequiel e ele foi levado em espírito, teve visões. A mão de Deus você aprendeu, é o poder de Deus. Mas para expulsar demônio, um dedinho é suficiente. Para mostrar o quanto ele é fracassado e derrotado perto do nosso Deus. Então o que Jesus estava tentando dizer para eles é isso. Gente, isso que vocês acham que nunca pode acontecer, que nunca aconteceu, que é uma coisa tão extraordinária, para Deus é uma unha. Para Deus é uma coisa mínima. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Por que não se expulsava demônio no Antigo Testamento? Porque apenas um reino pode expulsar outro reino. Precisou o reino de Deus chegar. Em Marcos capítulo 1, quando Jesus começou a pregar, é chegado o reino de Deus está próximo. E aí agora o reino das trevas teve que começar a recuar. Então, amado, é fundamental você entender isso. Quando nós declaramos na oração do Pai Nosso, teu é o reino, nós estamos dizendo que o reino das trevas não tem mais poder. Que na nossa casa, na nossa vida, existe um reino que chegou e agora o reino das trevas tem que sair. Você precisa entender o poder e a autoridade contida na oração do Pai Nosso. Não é apenas uma coisa que você fica repetindo, porque Deus não liga para vãs repetições. Mas você precisa entender o poder contido nessa oração. Como o reino das trevas vai reinar na sua casa? Se você tem esse entendimento e você ora, teu é o reino. Essa casa é minha e eu escolho trazer o reino de Deus aqui. Eu declaro que o reino que está sobre a minha casa é o reino de Deus. Então isso faz com que os demônios tenham que sair da sua casa. Vamos continuar lendo, versículo 21. Lucas 11, 21. Quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Aqui está falando de um homem forte, valente, que tem uma casa e que ele protege as coisas que ele tem na casa dele. Primeiro, eu quero dizer para você que o diabo ele tem posses. Lucas 4, versículo 5. A tentação de Jesus, o diabo fala isso para ele. E o diabo, levando-o a um monte, a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, ponto e vírgula, porque a mim me foi. O que o diabo falou? Que entregaram para ele todos os reinos da terra. Olha só, e dou a quem quero. Olha que loucura que é isso. E mesmo ele sendo o pai da mentira, ele não está mentindo. Salmo 115, 16, você conhece esse texto. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, os reinos da terra, toda a glória e o poder da terra deu aos filhos dos homens. Só que agora o diabo diz que entregaram para ele. Foi Deus que entregou o controle da terra para o diabo?
Não, Deus deu, Deus entregou para os homens. Agora, estando na mão do homem, o homem faz o que quer. E o diabo deixou bem claro em Lucas que o homem fez o quê? Entregou a ele todos os reinos da terra. E agora ele pode entregar para quem ele quiser. Por que isso? Porque, amado, nós temos que entender a lógica de senhorio. Quando um homem, quando um rei ia para a guerra, e ele vencia a guerra contra outro rei, a Bíblia fala de despojos. Tudo que era daquele rei perdedor, agora se torna propriedade do rei vitorioso. Você consegue entender isso? Quando o homem perdia, ele não perdia apenas uma guerra, mas ele perdia todas as suas posses, toda a sua autoridade, todo o seu reino. Então, o que acontece aqui? O homem era possuidor de todas as coisas da terra, mas o que aconteceu? Ele perdeu para o diabo, ele foi derrotado pelo diabo. E amado, quando um rei era levado preso, cativo, todo o seu reinado era governado por outro rei. O que isso nos mostra? Que quando nós somos cativos do diabo, tudo aquilo que era para nós reinarmos, quem que reina? Ele. O que você... pastor, eu não reino sobre nada. Reina sim. Você reina sobre a sua casa, você reina sobre a sua empresa, você reina sobre o seu carro, você reina sobre as suas roupas, você reina sobre tudo que tem na sua casa, você reina em tudo aquilo que é teu. E se você for escravo de Satanás, você estiver preso com o diabo, adivinha quem está reinando com as suas coisas? O próprio diabo. Você reina sobre os seus filhos. Olha que loucura que é isso. Então, nós escolhemos dar para o diabo. Não assim, vou dar para o diabo que eu tenho. Não. Quando nós escolhemos pecar, quando nós escolhemos desobedecer a Deus, nós somos presos por Satanás. E a partir daí ele começa a reinar em tudo aquilo que nós temos. Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade, do império, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então Jesus nos libertou do império das trevas. Se você é livre, não volte para lá. Se Jesus já pagou o seu preço, por que você ainda volta? Vamos para Lucas 11:22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em quem confiava, e reparte os seus despojos. Olha que loucura que é isso. Eu pensava que o mais valente que o valente era Jesus. Olha que loucura que é isso. O diabo é valente. Aí vinha Jesus, o mais valente, tirava tudo dele e repartia os seus bens. É a representação de Jesus? É. Só que, amado, Jesus já venceu o diabo. Jesus já repartiu aquilo que estava na mão do diabo com nós, que somos os filhos de Deus. Só que você entende que ainda existem pessoas que estão presas na mão do diabo? Agora me fala uma coisa. Jesus vai morrer de novo por essas pessoas? Não. Jesus vai descer na terra de novo por essas pessoas? Não, porque ele já fez. Já é o suficiente. E aquilo que ele fez, ele disse assim: e quem crer em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores. Finalzinho de Marcos, ele diz o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, será salvo. E eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar demônios e curar enfermos. Amado, se nós estamos ainda presos na mão do valente, precisamos ser resgatados. Mas se nós já fomos resgatados, você entende que você agora carrega o Espírito de Deus? E você precisa se fortalecer no Espírito? E esse valente, ele tem armadura. Agora, Efésios 6 fala o quê? Versículo 11, eu acho.
Isso, vamos ler, Efésios 6:11. Olha lá. Revestivos de toda a armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do aquele que é valente. Pula o versículo 12 que a gente já leu, vamos para o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O valente tem armadura. Agora Deus manda nós também vestirmos a armadura. Então esse valente que entra na casa do outro valente e tira o que ele tem, tira a sua armadura, não está falando mais de Jesus, mas está falando de mim e de você. Que nós precisamos agora nos fortalecer em Deus, nos revestirmos da armadura e entrar na casa do diabo e tirar o que é dele. E o que é dele? Todos os reinos do mundo. Mas ele só está segurando os reinos do mundo porque os donos dos reinos do mundo estão trancados com o diabo. Quando nós libertamos as pessoas, os reinos começam a voltar para as pessoas. E agora você pode escolher colocar Jesus reinando nesse lugar. Amado, não há conquista territorial se não há expulsão de demônios e libertação de pessoas. Não tem como nós ganharmos a cidade se as pessoas não se converterem, se os demônios não forem expulsos. Porque se o diabo está controlando a cidade, ele só está controlando a cidade porque ele tem pessoas na mão dele. Ele não pode controlar sozinho. Você não vai sair daqui hoje e ver um demônio cruzando a rua. Você não vai parar no semáforo e vai estar um demônio dirigindo um carro. Não. Mas existem pessoas que estão presas na mão do diabo. Então, para ganharmos a cidade, não é expulsarmos o diabo da cidade, é expulsar o diabo das pessoas. É libertar as pessoas, é libertar os cativos que ainda estão dando controle para o diabo. Lucas 11:23. Eu vou ler até o 26, tá? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Então olha só, Jesus falando, ou você está junto ou você não está. Ou você caminha junto ou você não caminha. Ou você escolhe caminhar com Deus ou caminhar com o diabo. Porque para caminhar com Cristo é como corpo, é como família, é como igreja. E se você sai disso, você não vai caminhar com Cristo. Ah, então eu vou ficar o lobo solitário. Não. Você precisa entender que o diabo só entra em espaço vazio. Se você não poder usar, é o diabo que vai entrar. Olha o que diz em João 8:43. Pula para o 47, tá? 47, eu leio muito esse texto. Quem é de Deus escuta lê mais alto, as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aonde você ouve a palavra de Deus? Fala para mim onde você escuta a palavra de Deus. Na igreja. Adivinha quem não quer que você ouve a palavra de Deus? E adivinha o que ele quer fazer para você não ouvir a palavra de Deus? Não vir para a igreja. Você entende? Não é só uma dor de cabeça, é diabo. Não é só canseira, é diabo. Não é só uma birrinha com o irmão, é diabo. Não é só uma falta de vontade, é diabo. Amado, se você não conseguir sozinho, chama alguém para expulsar esse diabo. É sério, eu não estou brincando. Uma vez eu conversei com um pastor. Ele é um pastor independente hoje, mas ele foi pastor de uma grande denominação aqui da igreja, que é conhecida por expulsar diabo. Ele era líder de jovens, e todas as vezes que um jovem não ia na igreja, eles iam fazer visita no outro dia. Ele colocava a mão na cabeça da pessoa e falou assim: oi fulano, vim fazer uma oraçãozinha para você. Não, mas tá tudo bem, mas você não foi no culto. Eu estava meio cansado, então eu vim aqui orar por você. Sabe qual que era a oração? O demônio que não deixou ele no culto manifesta. Imagina essa moda pega. Ele falou que 100% das vezes manifestava demônio. Porque você não tem vontade de não vir na igreja do nada. É demônio. Você olha para a pessoa e fulano, você não foi no culto, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não é ela que está respondendo, é o demônio na boca dela.
eu não fui porque eu não quis. É demônio. Amado, eu não estou querendo te assustar, eu estou trazendo a realidade para você. Se você não, põe no versículo de novo. Se você não ouve a Deus, se você não gosta de escutar a palavra de Deus, não tem outro nome. Olha lá, porque não sois de Deus. Versículo 48. Responderam, pois, os judeus. Tem mais versículo? Deixa eu ver. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritanos que tem demônio? Então assim, Jesus falou: vocês não é de Deus não, cara. Vocês não é crente. E aí eles falaram assim: cada coisa, sei que é um endemoniado, sei que é samaritano, sei que tem demônio. Qual foi a resposta de Jesus? Olha o próximo versículo. Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes, honro o meu e vós me desonrais. Quando há desonra, a influência do diabo. Agora me fala uma coisa. Se o seu pai te convida para almoçar na casa dele no domingo, e ele fala assim: filho, vem cá, eu vou preparar a melhor comida que eu consigo. Vou fazer a macarronada que você gosta, a maionese que você gosta, eu vou fazer a picanha que você gosta, nós vamos comprar o frango douradinho que você gosta, eu vou fazer a melhor comida para você. E ele te espera. Se você não vai, é honra ou desonra? Desonra. Você tem um pai espiritual que às vezes passou o dia preparando a comida espiritual para você, que gastou até o que ele não tinha para aprender, para ter experiências, para receber unção, para sentar na mesa com grandes homens e mulheres de Deus, para trazer a melhor comida que ele consegue fazer para você. Deixou de estar com a sua filha, deixou de estar com a sua mulher, deixou de fazer qualquer outra coisa para estar preparando o melhor alimento espiritual que ele pode fazer para você. E você fala o que para ele? Não quero ir na igreja, pastor. Eu não quero o que você pode falar. Eu não quero ouvir a palavra de Deus que vem da sua parte. Eu não preciso. Se eu quiser, eu assisto o André Fernandes na internet. Eu vejo uma revelação, eu vejo Marco Feliciano, mas eu não quero. Você acha que isso é uma atitude honrosa ou desonrosa? Põe o versículo para mim, por favor. Eu não tenho demônio. Antes, eu honro meu pai. E vós me desonrais. Amado, às vezes eu estou falando sobre isso e falo assim: que demônio que é? Quem tem demônio é esse pastor. Eu não tenho demônio. Eu estou aqui honrando a Deus com a minha vida. E quando você escolhe desonrar o que os homens de Deus estão fazendo, é uma influência do diabo. Então, Jesus falou: se você está comigo, você ajunta. Se você não está, você espalha. Ou você está trazendo pessoas para a igreja, ou você está tirando pessoas da igreja. Não, pastor, eu só estou em casa quietinho. Você está tirando pessoas da igreja, porque você é exemplo. A Bíblia fala que você é uma carta viva. E o que está escrito na sua carta? Quinta-feira, 7h30, dia 20, era feriado. Eu fiquei em casa e descansei. Mas na hora do culto eu quis ficar em casa. Esta é a mensagem que você está passando para as pessoas, se você ficou em casa. Você entende isso? É sério. É sério demais. Ou você está juntando ou está espalhando. E a pessoa fala assim: mas aquela pessoa faz 7 anos que está com o pastor Walter e ela perde Santa Ceia. Então se eu estou chegando agora, eu acho que vou perder Santa Ceia também. Você está sempre influenciando pessoas. Você é um influencer. Você só não sabe disso. A Bíblia fala que você está cercado por uma grande nuvem do quê? Testemunhos. Lucas 11, 24 até o 26. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E se não acha, diz: tornarei a minha casa de onde saí. Imagina o demônio que saiu de você. Quero voltar para minha casa.
Ela é gordinha, mas é minha. Ele é magro, mas é meu, é a minha casa. 1 Coríntios 3, 16, 17. Você é chamado do quê? Eu não vou ler tudo não, tá? Olha lá. Não sabeis que vós sois o quê? Mas o diabo fala, é minha casa. O que é mais lindo e honroso? Uma casa ou um templo? Um templo. É algo onde desce o sagrado. Mas o diabo quer que você seja a casa dele. 1 Coríntios 6,15. Eu vou passar bem rapidinho para a gente acabar, tá? Ou não sabeis vós que o vosso corpo, os vossos corpos são membros de quem? De Cristo. Então, ei, já era. Tatuagem, já era. Piercing, já era. Usar roupinha curta, já era. Porque agora o seu corpo é dele. E você precisa pedir para ele. E o silêncio não é resposta não, viu? Senhor, se o Senhor não quer que eu faça uma tatuagem, cai um raio agora. O raio não vai cair, tá? Não vai. Porque você precisa respeitar a casa dos outros. Não é sua casa. Para você é uma obra de arte, para ele é uma pichação. Eu vou avançar, eu tô muito bravo hoje. Versículo 11, capítulo 11, 25 de Lucas. Lembra que o texto original é de Lucas que a gente está lendo. Olha lá, vou voltar para minha casa. E olha só o que acontece. E chegando, acha varrida aí, porque o Espírito Santo limpa onde ele habita. Ao contrário do espírito imundo que suja. O Espírito Santo limpou você, limpou sua casa, limpou sua vida, limpou sua família. Você está limpo. E como se não bastasse, além de estar limpo, você está adornado. Efésios 4:8. Olha só. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Jesus aqui quando libertou todos os homens. Depois de libertar, o que ele fez? Deu dons aos homens. A casa que ele escolhe habitar, agora ele adorna. Ele traz presentes, ele traz dons. Dons de profecia, dons de revelação, dons de ver o mundo espiritual, dons de cura, dons de falar outras línguas. Então a casa que Jesus habita, agora ele traz presentes, ele traz mobília, ele traz dons, ele traz adorno, como nós lemos. Olha que lindo que é isso. Mas aqui, volta em Lucas 11, 25. E chegando, acha varrida, porque o Espírito Santo te limpou, te lavou pela palavra. E o que? Com dons, com presente, com ministério, com chamado. Próximo versículo. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha para o irmão do lado e fala assim, esquece de desviar. Esquece, não vai dar bom. Não, eu bebia só um copinho de cerveja no fim da tarde. Se você desvia, você vai passar a beber 8. Essa é a conta. Não, eu usava droga só um dia por semana. Vai usar 8 dias por semana. Você entende? Só piora. Por quê? Eu fiz esse exemplo. Dá tempo de a gente fazer um exemplo bem rapidinho? Beleza. Eu preciso de uma pessoa e de um demônio aqui. Tá bom, o próximo é o demônio. Legal. Tá, ô Nenê, vem cá, você tá aqui pertinho, vem cá, William. Então vamos lá. O Gabriel tinha um demônio. Você é filho de Deus, você é ungido, você é um menino de Deus, glória a Deus, bonito, lindo. Vai ser só uma exemplificação, mas você não é. Que o Senhor te guarde e proteja em nome de Jesus, tá? Se ele usar alguma coisa, depois vocês me falam, tá? Tá aqui. Gabriel vem para a igreja. Jesus faz o quê? Sai em nome de Jesus. Saiu.
E ele assim, perdi minha casa, vou embora. Ele vai. Ô João, vem cá você. Sobe aqui. Ô William, vem cá também. Ricardo, vem cá Israel. Igor, vem cá também. Charles, vem cá. Carlos, vem cá, Carlos. Vem cá. Gustavo tá aí pedindo, pode vir. Ricardo, Manuel, vem cá também. Já perdi as contas. Tem o William? Pode vir, William, vem cá. Vem cá. Vai espalhando aqui, ó, vai espalhando. Tá, Igor fica aqui. Carlos, vem cá, fica aqui. Charles, vem cá, fica aqui. 1, 2, 3. Dá um passinho mais pra frente para não pisar na pedaleira. Isso, faz uma fila aqui. Israel, vem cá. Ricardo, vem cá também. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Dá um passinho para trás, você que é o demônio. 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Quantos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, volta pro Gabriel. Nós vamos fazer o processo de novo. Cada um de vocês vai atrás de um deles aqui. E vem um para cá, que tá sobrando um. Rafa, me ajuda? Sobe aqui. Digitalizar a figurinha. Felipão, vem cá. Pio, vem também. Acho que vai. Ainda bem que o César falou para reforçar bem o altar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pio fica aí, eu preciso de mais um. Tá. Kelvin, pode vir. Por maioria de votos, votaram para você vir. Dá para aguentar terminar esse teatro? Tá. Então você vai para frente, então o Pio fica atrás de você. Pronto. Todo mundo chegou endemoniado para a igreja. Vamos lá, vamos só para vocês entenderem a lógica do mundo espiritual como que é. Tá meio apertado, mas no mundo espiritual não tem espaço, então é tudo junto. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Eu acho que é isso. Então vamos lá. Lembra, o Gabriel chegou na igreja, sim ou não? Sim. Foi liberto? Sim. Espírito agora anda por lugares áridos. Sai dele. Igor chegou na igreja, foi liberto? Então sai para lá. Anda por lugares áridos. Tá? Chegou na igreja, foi liberto? Carlos? Então. Olha, esse Satanás é difícil. Então sai. Então sai. Então foi acontecendo um processo de libertação. Foi liberto também. Não vai fazer tatuagem não. Pode sair, vai saindo. Sai também. Tá, então tudo isso aqui. Tá. Agora vamos. Cadê o William? Tá aqui. Vem cá. Olha só como que funciona. Ele saiu do Gabriel, sim ou não? Sim. Então, agora ele anda por lugares áridos. Ele tentou entrar nessa casa, ele consegue? Não, foi expulso. E aqui? Foi expulso. E aqui? Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Tá. Então fica pra cá. Ninguém te quis. Ricardo, vem cá. Você saiu de quem mesmo? Do Igor. Vamos tentar entrar no Gabriel? Vamos. Não. O Igor também não. Não, pode entrar aí? Não. Aqui, de boa? Tá jejuando, tá orando? Não, então vamos. Tá. Carlos, vem cá. E todos eles vão fazer isso. Vai tentar achar uma brecha. Vai tentar achar um lugar para entrar. Só que agora, se eles estão firmes, se eles estão na presença de Deus, o diabo vai conseguir entrar? Não. Nenhum deles conseguiu. Agora volta aqui, Nenê. Eles tentaram nesse, não conseguiu, nesse não conseguiu, nesse não conseguiu, nesse não conseguiu. Ninguém deixou eles entrar. Agora, esse aqui sai do Gabriel.
ele não tem lugar para ir, perdeu a casa. A hora que ele vai para o reino espiritual, quem está aqui fazendo festa? Festa não, estão chateados. Olha a conversa, vou fazer de conta que eu sou um demônio. O que aconteceu, demônio? O que aconteceu? Ninguém me quis. Mas você estava onde? Procurando. Mas você saiu da onde? Do Gabriel. Tá. A gente não tem casa também. Mas ó, vamos lá de novo ver se ele não deixa você entrar? Porque a gente está sem casa, a casa lá é nova. Vamos tentar entrar de novo? Então o que acontece? Ele vai tentar. Só que agora ele não vai tentar sozinho. Quem que ficou sem casa? Conta, quantos tem aqui? Quantos tem aqui sem casa? Então agora, dá uma um para o outro aí. Qual que é a ordem? Mostra onde é a sua casa, onde você estava. Parece engraçado, mas você entende por que a sua perseguição é maior? Você entende por que os levantes são maiores contra a sua vida? Você entende por que céus e terra se movem para você não vir para a igreja? Porque não é só um demônio, existem mais 7 junto com eles querendo que você vacile, querendo que você tropece, querendo que você perca um culto. Porque se você não está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo outra palavra. E você sabe que a palavra é semente. E o diabo está tentando semear algo na sua vida para ele poder colher lá na frente. Então é um culto aqui, uma santa ceia ali. É você não orar um dia, é você não ler a Bíblia, é você dar uma esfriada. Então, um vai tentar numa área, outro vai tentar na outra, outro vai tentar na outra. E são 7 querendo influenciar. Mas agora, se você escuta o que está sendo ministrado, olha o que diz em Deuteronômio 28, versículo 1. Nós vamos ler direto até o 7. Coloca na tela para mim. E será que se ouvires o quê? Você entende que aqui está falando da pregação? Da vontade de Deus que é pregada? Tendo cuidado de fazer o quê? Não, eu oro, mas eu não venho na igreja. Não, eu venho na igreja, mas eu ainda continuo pecando. Não, é todo o mandamento, todo, tá? Que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Versículo 2, vamos rapidinho. Me ajuda aí. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. 3. Bendito será onde? Bendito será onde? No campo. 5, 4. Bendito será o quê? Seus filhos, o que você está gerando é bendito. O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, tudo seu é abençoado. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, a sua casa, o seu celeiro. 6. Bendito serás ao entrar e bendito será ao... Agora vocês do teatro, fica atento. Olha só, versículo 7. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus, que se levantarem contra, por um caminho sairão contra ti. Mas, dá para ler? Por que 7? Por que 7? Um caminho, o diabo veio para voltar, mas agora você obedece. E se você obedece, eles vieram por um. Quem que mostrou o caminho? Que vacilão ali, ó. Tá? Um caminho. Só que por quantos caminhos vão fugir? Por que são 7? Foge por aqui, por trás. Você foge aqui pela frente. Você desce a escada. Você desce aqui do outro lado da escada. Você pula aqui para baixo. Você pula aqui do outro lado, aqui, ó. Aí já é outro caminho. Não, aí já tem caminho igual, tem que pular para cá. Dá para ir atrás do teclado e pular lá? É. Agora esse ficou perdido. Os amigos dele foi tudo embora. Você entende que quando você obedece a Deus é isso que acontece?
o diabo não tem brecha. Porque o tempo todo tem gente sendo liberto, sim ou não? E tem demônio sem casa, sim ou não? Vocês entendem isso? Tem demônio que não tem casa, ele está louco para achar uma casa. E quem aqui vai ser casa de diabo? Quem aqui vai ser casa de demônio? Lucas 8, versículo 1, e eu encerro com esse texto. Deus abençoe, podem sentar. Eu amo cada um de vocês. E vocês não é casa de demônio. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com, quem é discípulo está com Jesus, pregando o evangelho. Versículo 2, e algumas mulheres que havia sido o quê? Curadas do quê? E de 2 pontos, qual que é o nome de uma delas? Chamada o quê? Madalena, a qual saiu o quê? 7 demônios. Então existe quantidade de demônios que possuem a pessoa. Versículo 3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras. E essas mulheres que foram libertas de demônios faziam o quê? Servia com seus bens. Os discípulos tinham a palavra e pregavam a palavra. Tinham unção de cura e curavam os enfermos. As mulheres tinham bens e elas serviam o reino com os bens. Você entende que você pode servir a Deus de alguma forma? A partir do momento que o diabo sai da sua vida, o sinal disso é que você serve a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar. Porque o reino de Deus chegou até você. Então o diabo não pode ficar. Não estou dizendo que você é um endemoniado, mas eu estou te ensinando como fechar as portas. Como não deixar o diabo permanecer. Então, se você é liberto, se você já expulsou o diabo da sua vida, fecha a porta. Não deixa ele entrar mais. Só que ele vai bater, ele vai insistir, ele vai trazer amigos, ele vai te perseguir em outra área, ele vai tentar ver a sua queda, porque ele quer voltar para casa. Ele acha que você é casa dele. E o que você fala para ele? Você é bem-vindo aqui. Canta isso para o Deus certo. Não abra mais a porta para ele. O poder de Deus, o reino de Deus chegou. E os demônios têm que sair. O nome de Jesus é poderoso. Mas para você usar o nome, você precisa estar nele. Você precisa obedecê-lo. E Jesus falou que ele nos deu a glória dele para que fôssemos um. Eu gostaria de adorar o Senhor com uma canção. Mas se você pode, eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Se você está sozinho, com uma ou duas pessoas, vai até alguém, dá a mão para alguém. Eu queria que você hoje tivesse esse sentimento de unidade. O diabo só entra em espaços vazios. A sua mão precisa estar segurando a mão de alguém. A mão é ligada no braço, o braço é ligado no ombro, o ombro é ligado no tórax. É preciso haver ligação, senão o sangue não flui. O sangue de Cristo. Santa Ceia não se perde. Organiza a sua vida para você não perder culto. Tem pessoas que mandam mensagem chorando: pastor, eu queria estar na igreja, mas eu estou trabalhando. E você que pode? Pastor, mas eu estou com dor de cabeça. Jesus cura a sua dor de cabeça. E quando não curar, toma um comprimido e vem. Muitas vezes eu já vim ministrar com dores horríveis. O último dia de seminário, o último dia de conferência, eu estava com virose, eu tive diarreia, eu vomitei a madrugada toda. E eu estava aqui dando o meu melhor para Deus. Porque é a presença de Deus. Não tem a ver com a igreja, com o pastor. O pastor é chato, o pastor pega no meu pé, eu tenho que vir para a igreja. Não tem a ver comigo.
tem a ver com estarmos organizando um exército contra o reino das trevas. Vamos orar, vamos adorar o Senhor. Dá uma chacoalhada na mão desse irmão e fala assim: irmão, pode contar comigo. Pode falar: irmão, tamo junto. Irmão, se eu cair, você me levanta, e se você cair, eu te levanto. Fala para ele. Somos um corpo, somos uma igreja. Se estamos nele, nós temos o nome dele. E é esse nome que exala esse perfume maravilhoso, que afugenta os demônios, que tira o império das trevas do nosso meio, porque é chegado o reino dos céus. A glória só é para isso, para sermos um, para que o mundo saiba que Jesus veio, para que o mundo creia no nosso Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Chame por ele. Jesus, Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Cante isso. É o nome que tem todo o poder. Teu nome é cura. Aleluia. É poderoso. Diga. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Teu nome é cura. Sim, Jesus. É poderoso. Aonde havia morte, esse nome traz vida. Vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Vem, vem. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Sim, declare isso. Teu nome é Cura. Cura. é poderoso, teu nome é
Aleluia. Amado, eu vou dividir um pouquinho da minha vida com você, porque a minha ideia não é só que você seja liberto, mas que você faça parte desse exército bem organizado que se chama igreja e ganhe a cidade. Hoje foi feriado e, como todo dia de culto, eu dedico boa parte do dia para meditar na palavra. Só que, sendo feriado, não teve aulas e a Desirê ficou em casa. A pastora estava ocupada, então ela ficou um pouco comigo no meu escritório enquanto eu estava estudando. E para ela não ficar apertando os botões que não deve, ela pediu para assistir um desenho e eu deixei. Então, em cima do meu computador tem uma televisão, eu liguei lá um desenho, ela ficou assistindo. Um desenho que ela gosta muito, que é a história dos 3 porquinhos. E eu meditando, e eu estudando. E aí assim, abre a porta, senão vou derrubar sua casa. E aí soprava, aí o porquinho saía correndo, entrava em outra casa. E aí abre a porta, senão vou derrubar sua casa. Aí saía 2 porquinhos correndo, entrava em outra casa. Só que eu não fiquei irado, né? Porque às vezes nós estamos me desconcentrando, tô louco. Não, eu estava vendo aquilo e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, ouvindo 3 porquinhos. A Bíblia fala que nós não devemos dar pérolas aos porcos, porque quando nós estamos falando da palavra e a pessoa está endemoniada, ela não vai ouvir. Então tem hora que não é palavra, é oração. Porque você sabe, quando uma pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, é porque ela tem demônio. Jesus disse isso. E o demônio é essa característica de espíritos malignos. Porque quando Jesus expulsa o demônio do gadareno, os demônios pedem para entrar onde? Me ajuda, aonde? Nos porcos. Então, existe um livro que se chama Porcos na Sala, que é um livro muito importante de libertação. Se você precisa ser liberto de alguma área da sua vida, leia esse livro, porque esse livro compara, com base nesses 2 textos, que demônios são porcos que entraram dentro de uma sala. Agora, se você chega na sua sala e tem porco, o que você faz? Você vai assistir novela com o porco? Não, você vai fazer o quê? Expulsar. Esse livro fala que nós temos o poder e a autoridade de expulsar os espíritos malignos que entraram na nossa vida. Por isso que ele chama porcos na sala, porque ninguém suporta ter um porco na sua sala. Enquanto eu estava correndo aquele desenho, eu estava vendo sobre isso. O Espírito Santo trazendo tudo isso na minha cabeça. Jesus falou que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era de libertar os cativos e curar os enfermos. Olha que interessante isso. Jesus libertou os cativos. Jesus expulsou os demônios, sim ou não? E agora a regra, o mandamento para nós também é expulsar os demônios. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas endemoniadas, pessoas que carregam demônios que você tem autoridade para expulsar, espíritos malignos. Você tem autoridade para pegar e expulsar esses demônios, e o Senhor Jesus está te comissionando para isso. Começa na sua vida, começa na sua casa, e depois começa a expulsar os outros demônios. Esses espíritos malignos vão ter que fugir, vão ter que sair. Como aquele porquinho que perdeu a sua casa, o que ele fez? Foi correndo para a casa do irmão. Chegou lá e entrou. Quando derrubou aquela outra casinha, ele foi para a casa do outro porquinho. Então os demônios vão ficar pulando de casa em casa. Só que o lobo desistiu? Não, ele foi indo até que ele teve uma casa que ele não conseguiu ir. Mas essa história não é sobre os porquinhos. Essa história fala do que Jesus pediu para mim e para você fazer.
existiram grandes homens de Deus, existiram grandes evangelistas, homens que pregaram para todo esse mundo. E a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. E nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos a última geração de trabalhadores do reino. Por que eu estou dizendo isso? Porque cabe a nós agora curar enfermos, expulsar demônios, mandar esse diabo sair, expulsar ele da casa dos outros. Agora, os porquinhos morriam de medo do lobo. Se somos os últimos trabalhadores, a Bíblia fala que muitos dos últimos serão primeiros. Quem chegou por último vai estar dando um baile em quem já estava fazendo. Se somos os últimos, fala para mim, do povo de Israel, qual que é a última tribo? Qual é o último filho de Jacó de Israel? Alguém sabe? Alguém sabe? Benjamim. Qual é o símbolo da tribo de Benjamim? Eu vou ler e eu encerro aqui. Gênesis 49. Versículo 27. O último filho de Jacó, a última tribo de Israel, Benjamim. Benjamim é o quê? Que faz o quê? Despedaça o quê? A obra desses espíritos imundos. Coloca esses porcos para correr. Toca o terror em Satanás. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a primeira coisa que você faz quando você entra numa casa e você quer ficar protegido, você faz o quê? Fecha a porta. Amado, então tem pessoas que o diabo entrou e fechou a porta. Só que a promessa é que você tem poder para chutar a porta do inferno e arrombar a porta. Que você seja um lobo que despedaça as portas que o diabo está fechando. E olha só, pela manhã comerá a sua presa. Qual que era a comida de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Uau! E a vontade do Pai é libertar os cativos, é salvar os que estão se perdendo. E olha só, e à tarde repartirá o seu. Então é você tirando aquilo que está na mão do diabo. É você conquistando as pessoas que o diabo pegou. Por que repartir o despojo? Quando Jesus manda Pedro jogar a rede e Pedro pesca, vem uma grande quantidade de peixes e o barco começa a afundar. Amado, Pedro tem que fazer sinal para João, para os outros virem com outro barco, porque tinha muito peixe. Eles precisavam fazer o quê? Repartir. Amado, se você faz o que Deus mandou você fazer, vai ter tanta gente, vai ter tantas pessoas. A gente vai dizer: Pastor Luiz, vem ajudar a gente a pastorear. Pastor Washington, vem ajudar a gente a pastorear. Tem muita gente. Amado, é isso que o Senhor quer da nossa vida. Que nós possamos destruir as obras do inferno, como lobos devoradores que despedaçam a obra do diabo. O reino de Deus desde a época de João Batista. Por que desde a época de João Batista? Porque foi em João que o Espírito desceu. E desde aquela hora o reino de Deus é conquistado à força. Por isso você precisa ser forte. Por isso você não pode parar. Por isso você não pode desistir. Você é um lobo que despedaça a obra do inferno. O diabo não pode com a sua casa, não pode com a sua família, não pode com seus filhos. E é por isso que você precisa se levantar, ganhar as almas a ponto de ter que repartir. Terça-feira que vem começa 10 pequenos grupos nessa igreja. E eu profetizo que o seu grupo será tão grande que você vai ter que repartir. E vai crescer de novo e você vai repartir. E vai crescer de novo e você vai repartir. Porque a colheita está pronta. E os trabalhadores da última hora estão se levantando. A menor tribo, o menor de todos, mas os últimos serão os primeiros. Benjamim vai se levantar. Os
no seu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Há poder nesse nome. Uma nova temporada começou. E você já está atrasado para aquilo que Deus está fazendo. Acelera. Os campos já estão prontos. São os obreiros que ainda estão verdes. Os campos já estão maduros, só que os obreiros ainda estão verdes. Não dá mais tempo de brincar com o pecado. Não dá mais tempo de ser casa de diabo. Não dá mais tempo de parar por pouca coisa. Eu só paro quando Jesus voltar. Ninguém me tira da casa dele. Ninguém me tira da presença dele. Ninguém me rouba dele. Eu não sou casa de demônios. Demônios não voltam. Eu não aceito. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar por você. Aonde estiver uma mão na cabeça, eu declaro no mundo espiritual que é a minha mão na cabeça dessa pessoa agora. Aonde há uma influência maligna para parar, para desistir, para causar cansaço, desânimo e ofensa, eu te repreendo, Satanás. Você não domina mais essa pessoa. Essa pessoa não é casa de demônios. Ela é templo santo do Espírito Santo de Deus. E que essa pessoa seja agora cheia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Que o que eu carrego de Deus seja sobre a vida dessa pessoa. Poder, autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se essa pessoa não é batizada no Espírito Santo, seja batizado agora. Se essa pessoa carrega uma enfermidade no seu corpo, seja curada agora. Essa pessoa que tem um chamado, um ministério, que seja ativado agora, para ela curar enfermos, expulsar demônios, dar vista aos cegos, levantar os coxos, libertar os oprimidos e cativos de Satanás. Porque os trabalhadores da última hora estão se levantando. Aonde estiver um homem e uma mulher nesse lugar, que seja empoderado pelo poder de Deus. Ele pode se achar o menor, ele pode se achar o último, ela pode se achar a mais pequena, mas Benjamim é um lobo devorador. Eu declaro o poder, a autoridade, unção, virtude, Espírito de Deus, para que essa pessoa nunca mais pare, nunca mais desista, nunca mais olhe para trás. Que ela esteja cheia do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, do poder e da glória do Deus vivo sobre a vida dessa pessoa. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Só igreja em teu nome. Uau. Os porcos vão correr de você. Os demônios vão fugir de você. O diabo vai ter diarreia quando você acordar de manhã. Você não é casa de demônio. Você é um libertador. O trabalhador da última hora. Seu nome será conhecido no inferno. Os demônios vão fazer reunião e dizer: não mexe com ele, não entra na casa dela, porque você carrega o nome dele. O improvável, a improvável, mas o reino de Deus te alcançou.